de ligar foi o baú do tesouro ali, tá sem as moedas de ouro brilhando ali hoje. Amanhã a gente vai colocar ou até o final do culto. Nem Jack Sparrow teve um barco desse. Nem Jack Sparrow, tá vendo? Pode chegar mais para frente, Ravel? Pode ir um pouquinho mais? Que aí dá um espacinho para ele aqui. Isso. Pastorzão, Legal, que Deus te abençoe. Vou pedir, pastor Davidson, vem aqui orar por ele, por favor. Pastor Davidson é nosso pastor presidente, está aqui com a gente, nos honrando como sempre. E vai estar fazendo essa oração agora pelo pastor Rafael. Pai, como é bom poder testemunhar o teu poder e a tua graça, operando milagres, fazendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Acabamos de ouvir agora o milagre que o Senhor operou na vida do pastor Rafael e os milagres que o Senhor tem operado através da vida dele, Pai. Por isso nós te agradecemos por ele estar aqui, te pedimos pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, e que agora, ó Deus, mais uma vez, Senhor, fala através da vida do teu filho, edifica os nossos corações nessa hora, usa, ó Deus, com poder e graça, e que, ó Deus, cada um saia daqui desafiado a buscar mais profundidade no relacionamento contigo, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos, em especial a vida do teu filho, pastor Rafael, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu prometo ser bem objetivo nessa ministração com vocês. Já vou pedindo desculpas a vocês. Não é uma prática minha, mas eu vou, assim que eu terminar de ministrar, eu vou cometer a indelicadeza de correr para o Recreio dos Bandeirantes, porque nós estamos na fase da inauguração do templo novo, e agora, inclusive, tem um pessoal instalando um telão lá, e eles ficam toda hora mandando mensagem assim: pastor, onde põe isso? Pastor, o que é para fazer? O pastor sabe bem, né? Já deleguei todo mundo para fazer uma coisa, mas não adianta, precisa da palavra do pastor. Ok, tudo bem, é normal. E eles estão lá, tem um eletricista, está lá, meu irmão. Então, depois, se você puder, passa um dia lá para nos visitar e eu vou te dar um abraço. Então, eu vou pedir perdão ao amado pastor, toda a sua congregação, que eu vou precisar, e pedir desculpa aos irmãos aí da organização, né? Ao pastor, a sua esposa, até expliquei para a sua esposa. Eu sei que vocês prepararam uma recepção, e eu queria muito, né, me deleitar ali nos quitutes. Eu sei, o Leozão vai me representar bem, tenho certeza disso. Mas infelizmente sair daqui, eu ainda vou para lá para trabalhar lá. Ontem eu estava colocando lã de rocha no teto, ou troço que pinica. Meu irmão, tomei banho 2 vezes, me enchi de hidratante, fiquei me coçando ainda. Troço que fica incomodando a gente, né? Para um tratamento acústico que a gente está fazendo lá. Pois bem, eu prometi ser sucinto, mas não diminuir em nada aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Então, eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 3. Se você você trouxe a sua Bíblia, eu quero te encorajar. Eu faço isso lá na igreja, lá no Lugares Altos. Você traga a sua Bíblia de papel, ande com a sua Bíblia de papel. É legal ter uma Bíblia no celular, ter um app, né, tipo top das galáxias, que tem vários idiomas, dicionários, mas portar isso daqui comunica muita coisa, fala sobre muita coisa, ok? Em um tempo em que todo mundo se diz cristão porque decorou alguns versículos e vai numa igreja legal, mas ninguém vive aquilo que está falando e postando na internet, né? Todos querem viver a Deus como se fosse uma vida cristã de selfie. Né? Igual a mulher samaritana, quando Jesus se revela como um profeta, diz: eu sei que tu és profeta. E ela quer acabar por ali. Muitas pessoas são assim: eu sei quem tu és, eu vi o que o Senhor faz, mas está bom por aqui. Jesus convida ela para o nível mais profundo, o nível mais acima, e é o que Ele está chamando a gente. Então, além do que você vai postar, além do que você vai falar, carrega isso daqui como um sinal de que você quer viver, e como isso aqui comunica muito sobre a sua fé, sobre a sua identidade. Vamos lá, Atos capítulo 3, essa palavra, ela falou muito comigo antes de eu vir aqui para falar com vocês. Ela se chama Olhe para mim. Vamos ler juntos? Eu não vou abrir a minha Bíblia porque já está aqui no meu iPad, e diz assim, Atos capítulo 3, verso 1. Vamos lá, Atos 3, verso 1. Está na tela, eu vou ler. Aliás, você pode ler aí também para a gente ficar na mesma versão.
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a hora nona, às 3 horas da tarde. Vamos seguir. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vamos seguir. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Segue. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. Vamos seguir. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Oba, vou encher o bolso. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela traz muita coisa consigo. O contexto dessa palavra é muito bonito, é muito poderoso. Este aqui é o início da igreja. É o início da jornada dos apóstolos, da jornada apostólica. E o início da jornada dos apóstolos, o começo da caminhada dos discípulos de Jesus é com poder e com autoridade. Aqui nós temos um Ctrl+C, Ctrl+V do início do ministério de Cristo e do ministério dos discípulos. O ministério de Jesus, a primeira vez que Jesus entra na sinagoga, ele abre na sinagoga na sua cidade natal, em Nazaré. Ele entra na sinagoga, é dado a ele pelo auxiliar da sinagoga um rolo do livro do profeta Isaías, e Jesus abre no texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Depois de Jesus proferir essas palavras, ele termina dizendo: hoje esta palavra se cumpre. E os homens da sua cidade natal ficaram indignados, porque sabiam de quem ele era filho, de quem ele era mãe, viram ele crescer. Seus conterrâneos não gostaram daquilo. Mas uma coisa é interessante: Jesus não teve honra na sua própria casa, na sua própria cidade. Seus irmãos já quiseram levar ele para casa à força. Depois dele curar o paralítico que foi descido pelo telhado, os irmãos saíram da cidade e foram até Cafarnaum para levar Jesus à força, porque não reconheciam o ministério de Jesus. Portanto, Jesus não tinha a priori honra dentro da sua própria casa. Jesus não teve honra ou foi recebido como profeta, como Machia, como ungido, como Messias, Salvador da humanidade, como luz, como ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Não foi reconhecido a priori pelos seus irmãos, tampouco na sua cidade natal. Mas tem uma coisa: a Bíblia diz que quando Jesus chegava na sinagoga e abria sua boca, os homens diziam: quem é este que prega, que fala não como os religiosos, mas fala como quem tem autoridade? O ministério de Jesus começa com autoridade, e essa autoridade foi dada pelo derramar do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus é Deus manifesto em carne, é Deus tabernaculando, habitando entre nós. Amém? Vocês estão comigo? É a teologia do esvaziamento. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Deus venceu o diabo não no seu poder, mas na sua humildade. Deus venceu Satanás, como ele disse lá no Jardim do Éden: virá um nascido de mulher, você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Deus fez isso, esvaziando-se, descendo na forma do Filho, sendo humilde, sendo humilhado, sendo levado até a morte, morte de cruz. Deus poderia vencer o diabo com o sopro de sua boca, com o estalar dos seus dedos, mas Deus venceu o diabo se humilhando, e Jesus se humilhou, e aí, na vulnerabilidade, ele venceu, porque na morte de Cristo, nós alcançamos o perdão e a graça. Vocês estão comigo? Ok, beleza. Mas todas as vezes que Jesus abria sua boca, onde ele chegava, tinha autoridade, porque ele recebeu isso do Espírito Santo. Vocês lembram que quando ele foi se batizar por João, ser batizado por João, João falou: eu não posso fazer isso, você é maior do que eu. E ele disse assim: faça isso para que se cumpra toda a justiça. Que justiça? A minha e a sua. Porque só precisa ser justificado quem pecou.
Ele não pecou. Então ele fez aquilo para que nós pudéssemos entender o caminho da justificação. Logo, todo aquele que diz eu me arrependo, quer se batizar, entendeu o caminho do Evangelho, entendeu o que é o Evangelho, entendeu o que é o poder de Deus. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sob forma como uma pomba, ele fica cheio do Espírito Santo e vai para o deserto para ser tentado, e ali começa o ministério dele, com poder e com autoridade. Veja, tudo que Jesus fez foi com poder e com autoridade. Tudo que nós devemos fazer deve ser com poder e com autoridade. Com poder e com autoridade. Quem te autoriza a fazer a obra? O Pai. E quem amplifica a obra que o Pai te deu? O Espírito Santo. Então, encha-se, jovem, do Espírito Santo, porque o Pai já te delegou. O Pai já te comissionou, ele disse, ide ao mundo inteiro. Jesus disse, ide ao mundo inteiro, Marcos. Pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você já foi comissionado. Então quanto mais você mergulhar no Espírito Santo, mais ele vai amplificar a obra do Pai na tua vida. Vocês estão comigo aí? Ok, então o ministério de Jesus foi de poder e de autoridade. Jesus era profundamente inteligente. Jesus dava um nó de argumentação em qualquer filósofo da época. As frases de Cristo eram as mais memoráveis, estão na história da humanidade. Jesus dava um nó na cabeça de todo mundo, extremamente inteligente. Respondia fazendo perguntas. Confundia as ciladas que os inimigos religiosos provocavam para ele, ele saía colocando os seus opositores em uma sinuca de bico. A exemplo da mulher pega em adultério. Você lembra da mulher pega em adultério? Segundo a lei de Moisés, nós devemos apedrejá-la. Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Ele não falou aquele que não pecou, ele falou aquele que não tem pecado. Ele está falando da humanidade. Por causa de Adão, todos estão debaixo do pecado. E aí, os intelectuais entenderam que ele estava falando do pecado de Adão. Quem não tem pecado, não é quem nunca pecou. E aí, eles são os primeiros a jogar a pedra. Jesus era extremamente inteligente. Mas seu ministério foi marcado por poder e autoridade. Este poder e esta autoridade estão sobre nós para fazer a sua obra. Porque ele disse, olha, se você crer em mim, você vai fazer obras iguais ou me ajuda em nome de Jesus. Olha para essa pessoa linda, de olhos azuis que está do teu lado. Olha aí. Imagina essa pessoa de olhos azuis, irmão. Deus não dá asa à cobra, não. Ele sabe o que faz, viu? Olha para essa pessoa e fala assim, o mesmo poder e a mesma autoridade estão sobre a sua vida. Às vezes, é difícil nós colocarmos isso na prática. Verbalizando, moleza. Na cuspideira aqui pregando, maravilha. Na teoria, sussa. Agora, na prática, quando o calo aperta, quando você não tem a quem recorrer, quando o médico diz não tem cura, quando o juiz diz, bate o martelo e diz não tem mais, está na última instância, a quem você recorre? Onde está a tua fé? Onde está o poder? Onde está a autoridade? Quando você é desafiado, quando afrontam a sua fé, quando afrontam a nossa fé, onde está esse poder? Onde está essa autoridade? Essa autoridade não estão nessas paredes, não está nessas paredes. Não está na tua carteirinha. Essa autoridade está para ser vivida e praticada. Meu irmão, eu creio e estou aqui como um servo de Cristo, humildemente, declarando sobre a sua vida, já passou do tempo de você se levantar e começar a viver esse poder e essa autoridade. Só 3 pessoas falaram amém, vou repetir. Já passou do tempo de você se levantar e viver esse poder, essa autoridade. Ok. Os discípulos demoraram para perceber isso, demoraram para viver isso. Porque só as adversidades forjam a nossa fé verdadeiramente. Irmãos, ninguém corre para os pés do Senhor quando está de vento em popa. Apertou, aí ele vai. Infelizmente. Mas nós somos forjados no fogo.
O Senhor está te preparando para muita coisa que você não percebeu ainda, que você não sabe, não entendeu. É igual aquele momento em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, e ele pega um recipiente, enche de água, aí Pedrão olha para ele e fala assim, de jeito maneira. Se fosse hoje em dia, Pedrão vai fazer assim. De jeito maneira, não, tu vai lavar meu pé não vai não. Se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, tu não entra no meu reino. Senhor, lava o meu pé, lava meu corpo, lava minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus fala assim para ele, ó, célebre frase. O que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois entenderão. Irmãos, a nossa caminhada cristã é 100% assim. Agora a gente não está entendendo por que está apertado, por que está difícil, mas depois a gente olha para trás e fala assim, Senhor, eu sei, agora eu entendi o que o Senhor fez lá atrás. Você não precisa entender, você só precisa sair e se mover na direção que o Senhor quer fazer na tua vida. É igual Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde? Eu ainda vou te mostrar, só obedece. Existem pessoas que querem sentar no trono de Deus, falar, Deus dá o chamado, Deus chama ela quer os mínimos detalhes para poder se mover. Sabe quando você vai se mover no reino? Nunca. Porque 99,9% das vezes você não vai entender, porque ser crente é fazer uma obra impossível com pessoas improváveis, mas um Deus que não conhece impossíveis e escolhe os improváveis. Os discípulos demoraram para entender isso. Tentaram fugir desse negócio, obra de Deus com poder e autoridade. Porque viver a obra de Deus com poder e autoridade é assumir o risco. Fala assim comigo, eu preciso assumir o risco. A gente já volta para esse texto aqui, mas o texto que é a base da conferência de vocês, é um texto que eu gosto mais. É quando Pedro decide viver nesse nível. Jesus vem pregando e se aproxima uma multidão de Jesus. Ele vem e uma multidão se aproxima. Aí Jesus diz para Pedro e os discípulos, vão, vocês vão conseguir. Aí fica aquela relutância, né? De quem conhece, quem não conhece. Você é pregador, está com cara de mestre, né? Está com cara de Rabone, de mestre. Eu estou com cara de pescador, cheiro de pescador, entendo de mar, aquela briga toda, né? Aí Jesus usa a frase, vá para onde as águas são mais profundas. Eles vão. Só que tem um detalhe, fica uma pergunta para vocês aqui. A multidão que ficou ali na areia, na margem firme, sólida, ela ouviu Jesus pregar? Sim, que Jesus estava ali. Possivelmente aconteceram milagres? Possivelmente? Sim, aconteceram milagres. Então a multidão que ficou em terra firme, ouviu o milagre, viu o milagre e ouviu uma palavra poderosa. Jesus esteve com eles. E os discípulos que entraram no barco e foram para onde as águas são mais profundas, também viveram um milagre. Ambos, quem foi para a água mais funda, viu o milagre da pesca maravilhosa. Quem estava em terra firme, possivelmente também viu o milagre. Jesus fez tantos milagres que não tinham páginas suficientes para registrar. Então ele fez muitos milagres ali. Ué, pastor, quem ficou na margem viu o milagre, ouviu uma palavra. E quem se desafiou, viu o milagre, também ouviu uma palavra. Qual a diferença? A diferença é em que nível de vida eu quero viver. Multidão é sempre multidão. Aqueles que aceitam o desafio de viver pela fé se tornam discípulos que vão mudar a história da humanidade. A diferença é que você precisa sair daqui hoje dizendo, eu quero um novo tipo, um novo nível de fé, um novo nível de relacionamento com Deus. Eu quero um nível em que eu abro a minha boca, eu não preciso forçar nada, as pessoas vão perceber, você tem algo diferente, e você vai saber, é Ele que está comigo. Vamos voltar para cá. O início da jornada dos discípulos não é bonito. Porque ser crente nesse período aqui nem tinha o nome crente, era seguidor do caminho. O nome não era legal, a fama não era boa, você andava com ex-prostitutas, beberrões, gente da pior estirpe. Deus tem um modo diferente de agir, né? Um jeito estranho de escolher, não é verdade? A começar por mim e você. Porque ou gente esquisitinha sou eu e você, viu? Você não é bom não, irmão, para com isso, viu? Você só foi mimado pela sua mãe, mas você não é bom não, cara. Não é não, velho.
Sou bom não. A começar por nós, ó. Não é flor que se cheire, não. Se não for a misericórdia do Senhor. Pois bem, os discípulos demoraram para entender esse negócio aqui. Eles só entenderam depois de Atos capítulo 2. Nós lemos Atos 3. A ficha não tinha caído ainda. Só caiu depois que do alto eles foram revestidos. Qual foi a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, não se movam até o Espírito Santo encher vocês plenamente. A obra que nós fazemos é uma obra que se move, que flui pelo poder do Espírito Santo. Tudo que você faz, por onde você for, onde você colocar a sua mão, deve ser essa marca, o poder do Espírito Santo. Só que o interessante é o seguinte: os apóstolos estavam cheios, porque eles entenderam que a fé só tem o poder de brotar no terreno da graça, mas essa fé só vai florescer no terreno da obediência. Você precisa entender a graça de Cristo para ser salvo, e se submeter a essa graça, crer em Jesus. Mas a sua fé só vai florescer quando você obedecer a palavra do Senhor, quando você obedecer a Ele. Não adianta nada você ouvir e não praticar. Eu falo lá na igreja que eu não tenho dificuldade, pastor, não sei o senhor aqui, eu não tenho dificuldade de pregar todos os dias. Não tenho dificuldade de pregar todos os dias. Pode ser para as mesmas pessoas. A minha única dificuldade é pregar as mesmas mensagens todos os dias para as mesmas pessoas que não vivem as mensagens que estão ouvindo. Isso é um problema, porque nós nos tornamos ouvintes. E onde está o poder que deve se mover através de nós, diante da palavra que nós ouvimos, que recebemos? Com os discípulos não era diferente. Vamos avançar aqui. Eles estavam indo para um culto, eles estavam indo para uma reunião na sinagoga, só que aquele não era mais um culto normal. O homem que estava na porta chamada Formosa, estava acostumado a ser colocado ali. A Bíblia chega a usar uma expressão que ele era aleijado desde o seu ventre. Você leu aí comigo? Olha a expressão que a Bíblia está usando. Olha a expressão que Lucas está usando para dizer que ele era assim há muito tempo, e enaltecer o milagre de Cristo. O cara era paralítico há muito tempo, chega a dizer paralítico desde o ventre da sua mãe. Ele já nasceu com uma deficiência física. Os fiéis que iam naquela sinagoga naquele dia também estavam acostumados com aquele ritual, com aquele homem. As pessoas que iam e viajavam dias, semanas, para poder ir para Jerusalém naquele período, elas levavam as suas ofertas para poder se manter ali, para poder ofertar no templo. Então era comum. Aquele homem estava na posição estratégica, porque as pessoas andavam com seus saquetéis cheios de moedas, e as moedas faziam barulho. E as pessoas iam passando, ele percebia, é agora, esse aqui está com o bolso cheio, esse está com o bolso cheio, esse está com o bolso cheio, porque ele ouvia o barulho, ele percebia que o saquetel estava cheio, a pessoa estava indo para o templo. Era mais um dia comum, era mais um culto comum. Mas na vida dos discípulos, como era antes, vamos lembrar isso. Vocês leram comigo que Pedro e João olharam para o homem paralítico e disse: eu não tenho prata, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, levanta e anda. O interessante que eu quero que vocês percebam comigo e destaquem aí na sua Bíblia, ou anote no seu bloco de notas, é ele se tornando uma referência, pedindo para ser uma referência, se tornando um referencial. Eles dizendo: olhem para nós, olhe para mim, olhe para mim. Não é todo mundo que fala isso. Algumas pessoas assim, não olha para mim não. Não me mira não. Ó, não me copia não. Não faz igual a mim não. Não. Existem muitos pais que dizem assim: filho, vai para a igreja. E ele fica no domingão assistindo futebol e chapando coco. Ele sabe qual é o caminho, ele sabe qual é a verdade, mas ele não quer. Ele quer que o filho vai viver, ele quer que o filho vai fazer. Muitas pessoas são assim, sabem qual é a verdade, conhecem a verdade, temem a verdade. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, lá, cheio de poeira já a Bíblia, achando que aquilo dali tem algum poder. Tem poder nenhum.
A sua Bíblia aberta no Salmo 91 no teu carro não te protege do bandido. Está arriscado ele roubar teu carro e levar tua Bíblia. Aquilo ali só tem poder quando você vive de fato as palavras que estão nesse livro. Obrigado pelo gostei, empolgou. Quantas pessoas conhecem a verdade, simpatizam com os louvores, mas ao mesmo tempo que da sua boca jorra uma fonte doce, ao mesmo tempo jorra uma fonte podre. Como pode uma pessoa diz amar o Senhor, amar a sua palavra e xingar tanto palavrão? Explica para mim. Como pode você ser dizimista, dizer que ama o Senhor e é viciado em pornografia? Como? Ou você não entendeu de fato a sua fé, a palavra que você carrega, e que o reino do céu é tomado por esforço, ou você precisa nascer de novo verdadeiramente. Os discípulos já tentaram viver na margem, não dá certo. Eu vim aqui para te dizer isso. Desculpa ser o portador de notícias que não são agradáveis, mas não dá certo. Vai dar chabu vivendo em cima do muro. Jesus não vem buscar uma meia noiva. Ora é noiva dele, ora tem comportamento de prostituta, desculpa a expressão. Não estou na minha igreja, que eu sou pastor presidente, peço desculpas pela expressão. Mas quando você tem dois senhores, você tem um comportamento que não é da noiva, que o Senhor vem buscar. Não dá para continuar vivendo a tua juventude em cima do muro. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui fazer geografia lá na PUC do Rio de Janeiro, eu fiz geografia, não virei esquerdista e nunca fumei maconha. Aleluia! Isso é avivamento, irmãos. Olha, até unção aqui. Milagre, isso é milagre. Mas vou te falar uma coisa, todos os dias, pastor, eu tinha que chegar lá e bater o pé. Eu saía de Bel, eu saía daqui de Bel, 4 da matina, tomava nem café, 4 da matina, metia o pé lá para Gávea. Pegava meu irmão, tinha um ônibus, você nem se tem mais, que eu estou morando no Recreio tem um tempo. Alguém lembra de um demônio chamado Caravelle? Aquilo era o Satanás. Quebrava todo dia. Principalmente no Parador, ali na Pavuna. Aquilo era enviado do inimigo. Eu pegava aquilo 4 da manhã, tá todo mundo rindo. Jesus, quanto sofrimento, né, irmão? Deus vai mudar a tua sorte, viu? Fala um amém aí, fala. Tá bom. Meu irmão, eu pegava aquele Caravelle, ia até a Pavuna. Da Pavuna eu pegava o metrô. Descia lá em São Francisco Xavier. Pegava o trem. Olha a jornada. Aí depois eu pegava um ônibus até Borges de Medeiros, lá no Flamengo, ali no Clube do Flamengo, e ia andando a Borges de Medeiros até a PUC, que é lá na Gávea. Ou seja, eram três ônibus, um trem e um metrô. Sangue de faraó tem pudim, não? Rapaz! E eu chegava lá, 7 da manhã mais ou menos, 6h30 por aí. Chegava lá, a aula começava às 9. Mas por que eu chegava às 6h30, 7? A biblioteca abria às 7. Eu sou filho de pedreiro, patrão. Se eu ficar nessa vida de amamãezado, culpando todo mundo, eu não tenho um tênis, a culpa é do meu pai. Eu não tenho roupa de marca, a culpa é da minha mãe. Sabe qual foi o meu melhor tênis? Era Nike. Era tão falsificado, a vírgula era ao contrário. Mas eu botava ele felizão. A melhor camiseta que eu tive era Fuma, não era Puma, era Fuma. O chinês que falsificou errou. Tá meu irmão ali, eu pergunto se a gente teve luxo. Eu era servente do meu pai era pedreiro. Eu e meu irmão, tá ali. Eu chegava na faculdade, não tinha tempo para ficar com desculpinha. A culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha tia, que morreu em 1355. Bota a culpa em todo mundo, porque tu é um preguiçoso. Não tem coragem de se levantar, pô. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não tem mais um negócio de pipa não, né? Antigamente tinha. Eu era bom naquilo, meu irmão. Eu era bom, tô falando sério, eu era bom. Soltar pipa, só vivia com o dedo arrebentado. Passava aqui uma fita isolante, ó.
A fita isolante do meu pai sumia. Mal ele sabia que eu pegava para enrolar no dedo. Ali, ó. Botava o meu dezão. Mas sabe como é que eu comprava pipilinha? Eu catava lata. Quando eu comecei a namorar, sabe o que eu fiz? Não tinha como pedir dinheiro ao meu pai, não. Eu olhava para a condição da minha família e falava, não tem como, para sair com a namorada, eu vou ter que trabalhar. Sabe o que eu fazia? Emassava uma parede do vizinho, emassava, lixava e pintava. Você está dando desculpa demais para não se mover. Não dá para continuar levando a tua vida assim em cima do muro, vai dar ruim. Você vai ser um vitimista para sempre. Está culpando hoje o teu pai, amanhã tu vai culpar a tua mulher. Está culpando hoje o teu pai, amanhã tu vai culpar teu marido. Está na hora de você ir para o nível mais profundo do seu relacionamento com Deus, que é o nível de poder e autoridade. Estão comigo aí, sim ou não, irmãos? Ok, beleza. Vamos voltar para cá. Mas por que chegava na faculdade eu tinha que me posicionar? Porque os caras chegavam lá, filhinho de papai e mamãe, pô. Não sei nem por que o cara é filho de rico, vai fazer geografia, pô. Fazer geografia, história, pô. Aí chegava lá às 7 da manhã, eu ia para a biblioteca, 9 horas eu estava na sala. Os caras já chegavam doidão de maconha. Que é isso? Comer o bolo de maconha no café da manhã? Eu não estou brincando não, irmãos. Dava a primeira aula, acabava meio-dia o primeiro turno. Eu ia para onde? Eu ganhava um tique refeição. Eu era bolsista, a PUC é particular, eu era bolsista. Eles me davam um vale refeição, que lá dentro tinha um restaurante. E pobre, quando escuta a palavra restaurante, dá uma alegria aqui no coração. Aí dava meio-dia em ponto, eu corria para o restaurante, acordava às 4 da matina, tá como? Já tinha uma fúria do dragão aqui dentro, né? Aí eu corria para o restaurante, aí eles me chamavam, Rafa, vai ter uma chopada. Meio-dia? Vai todo mundo ficar bêbado meio-dia? Eu falava para ele, irmão, não dá não, sabe por quê? Eu tenho que voltar para Belfor Roxo, vou sair daqui 7 da noite. Saindo daqui às 7, eu vou chegar lá 10. Eu levanto às 4. Valeu, mas o seu convite não serve para mim. Por quê? Eu sei o que eu tenho que fazer para mudar a minha história. Você sabe o que você tem que fazer. Só que o problema é que você não põe em prática. Os discípulos estavam ouvindo do Senhor com muita constância o que eles tinham que fazer. Ouviam com muita constância que Jesus não estaria mais com eles, mas ainda assim enviaria o Consolador. Mas quando Jesus está sendo acusado, naquela assembleia do Sinédrio, semelhante aos julgamentos hoje que tem no STF, justo, digno, maravilhoso, o Sinédrio fez tudo errado, julgou ele na madrugada, tudo no escuro, tudo errado. Eu escrevi um livro esses dias, está disponível inclusive lá no meu canal do YouTube, algum vídeo lá eu coloquei o livro, Quem Matou Jesus? Os Políticos. Leiam, vale a pena. Eu ensino sobre todas as correntes políticas e ideológicas da época de Jesus. Herodianos, sicários, todos. Eu explico sobre todos. Ok, beleza. Vejam aqui, quando Jesus está sendo julgado, a Bíblia diz que uma pessoa reconhece Pedro. Olha para Pedro e diz assim, você não é seguidor dele? Ele fala, eu? Você está me confundindo. E o que Jesus disse para ele? Antes que o galo cante, você me negará. O que Pedro está dizendo? Por favor, não olhe para mim. Porque todas as vezes que você não focar na palavra do Senhor, você vai focar ou no mundo ou em você mesmo. É a receita para você ou se cansar, virar um religioso ou perder a sua fé. Lembra quando Jesus está vindo na tempestade, andando sobre as águas? Naquela cena poderosíssima? Pedro diz, Senhor, me manda até contigo. Jesus diz, vem. E ele começa a andar, e ele tira os olhos do Senhor e afunda. Assim é exatamente a nossa vida. Voltando, quando Pedro está negando a Jesus, ele não quer que olhem para ele. Porque ele não se sente digno. Porque ele ainda não está pleno do Espírito Santo.
Porque ele tem vergonha. Poderíamos falar de umas coisas? Porque ele teme a morte. Olha a bateria, bota para carregar aí. Ele teme a morte. Esses dias eu vi uma história, e a gente já caminha aqui para alguns pontos e concluir. Eu vi uma história de um pastor que é missionário, hoje ele é diretor-geral de uma organização missionária chamada Vozes dos Mártires. É o Mário Freitas. E uma vez eu estava na Lagoinha, em BH, uma vez não, tem bastante tempo esse negócio. E o Mário contou esse testemunho. Naquele dia eu fiz o louvor. E agora, enquanto eu falava, o Espírito Santo me trouxe à memória e eu compartilho com vocês. De um missionário, se não falha a minha memória, era no Paquistão, alguma coisa assim. O Mário foi pregar no Paquistão. E esse irmão, que ele chamou de Mohammed, para não falar o nome dele, sempre recebia o pastor Mário com muito carinho, apesar da sua vida estar sempre em risco. Ou seja, esse paquistanês convertido poderia morrer a qualquer momento, só por crer em Jesus. E todas as vezes que o pastor Mário, missionário, ia lá, ele recebia com muito amor. Fazia a melhor mesa em casa, não tinha quase nada para comer, mas era melhor. Aí pastor Mário contou que um dia ele chegou no Paquistão, no aeroporto, e era o Mohammed que pegava ele no aeroporto todas as vezes. E quando chegou lá, o Mohammed marcou para pegar ele. Exemplo, 14 horas, 2 horas o Mohammed não chegou. E o Mohammed era muito pontual. Deu 15 horas, o Mohammed não chegou. 16 horas, o Mohammed não chegou. Foi escurecendo, o Mohammed não chegou. Daqui a pouco vieram os irmãos da igreja, os outros irmãos da igreja. Vieram buscar ele, pastor Mário. Vamos lá, eu vou levar o senhor. O que aconteceu? Por que o Mohammed não está aqui? Ninguém sabe, pastor, nem ele, nem sua esposa, nem seus filhos foram vistos. A gente estava até agora de joelhos dobrados, orando por ele, para que ninguém mate o irmão Mohammed. A igreja estava orando. E aí quando a gente sentiu que poderia vir aqui buscar o Senhor, nós viemos buscar o Senhor. Vamos para a igreja para poder orar por ele. E o Mário entra no carro e vai até a igreja onde os irmãos se escondiam lá para ter culto. E depois do Mário pregar a palavra, ao término, ele vê um homem vindo todo ensanguentado, todo machucado, todo arrebentado. Era o Mohammed. Chega perto dele, fedendo a urina, com a roupa rasgada, todo ensanguentado. Mas um sorriso no rosto dizia para o Mário: pastor Mário, eu perdi sua palavra. Jesus é maravilhoso, pastor Mário. E diz: Mohammed, o que aconteceu com você? Pastor Mário, eles me pegaram. Ameaçaram estuprar a minha esposa, violentar a minha filha, urinaram em mim, me bateram e diziam: nega Jesus ou você morre, nega Jesus ou elas morrem. Eu dizia: eu não nego a Jesus, eu não nego a Jesus. E naquela noite o pastor Mário nos questionava, e eu questiono vocês: será quem nós somos nessa história? Nós somos o Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo, que as pessoas estão olhando dizendo: você se parece com ele? Não sou, não olha para mim. Ou nós somos o Mohammed, que está disposto a dar a sua vida, a gastar a sua vida por amor a ele. É fácil cantar, é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida, mas na prática, será que nós estamos vivendo? Chegará uma hora que tudo aquilo que você canta será provado no teu coração. E eu espero que nessa hora você esteja cheio do Espírito Santo para viver de fato aquilo que você está cantando e declamando para o Senhor. Pois chegou a hora dos discípulos, depois de serem cheios do Espírito Santo no Pentecoste, eles entram no templo. Quando eles entram no templo, não tem mais o peso da culpa, não tem mais o peso do medo, porque o Espírito Santo tirou isso deles. Agora há uma leveza, agora há uma autoridade, agora há uma unção sobre eles.
Pedro não está mais preocupado em falar igual Jesus, em ter o jeito de Jesus, e de fato Pedro tinha o jeito de Jesus. Quer ver? Mais uns capítulos de Atos para frente, se vocês tiverem uma boa memória, vocês vão lembrar que Pedro foi questionado pelos sábios do judaísmo, os religiosos da época. E Pedro falou. Quando Pedro terminou de falar, diz a Bíblia, e Pedro foi demasiadamente longo, ou seja, Pedro foi chato, falou até a hora estourar. Aí eles colocam uma vírgula e diz assim: mas nós reconhecemos que este homem andou com Jesus de Nazaré. O que é isso? O que é isso? Isso é unção. Fala assim comigo: unção é que uns são, outros não. Estou brincando. Unção não é. Unção não é. Unção não é. Eis que te digo. Terra! E unção também não é isso aqui, ó. Por que tu só vive mal encarado? Para dizer que você é um homem de Deus sério? Tem que estar mal encarado assim? Por que tu não abraça ninguém? Por que tu não pede perdão a ninguém? Irmão, sabe o que eu estou descobrindo? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu peço perdão, mais eu choro, mais eu me humilho. Porque toda vez que eu me aproximo, as minhas trevas aparecem. Aquele mais ungido é o que mais chora, é o que mais abraça, é o que mais pede perdão. Unção não é trejeito. Unção é quando você abre a boca, é quando você anda, é quando você faz um negócio, quando você obedece ou não os teus pais, é quando você faz um contrato, é quando você recebe uma ordem do seu patrão. Unção é quando a sua boca está fechada, mas você tem um jeito de Jesus. Pedro falou. Eles disseram: esse homem aí é agramatos. Do grego, agramatos é sem gramática. Tropeçou na língua. Era pescador. Falou tudo errado, mas ele andou com Jesus de Nazaré. Não tem coisa mais maravilhosa para vocês, jovens, homens, mulheres, senhoras e senhores, do que alguém olhar para mim e falar assim: cara, você tem um jeito de Jesus. Irmãos, essa é a minha meta, essa deve ser a sua meta. A meta do mais profundo é falar para as pessoas: olhe para mim. Isso é tão maravilhoso. Só pode falar olha para mim quem não carrega mais o peso do medo. Só fala assim, ó, olha para mim quem não carrega mais o peso do medo. Pedro não conseguia dizer olha para mim porque ele estava com medo da morte. Por isso que ele negou Jesus. Você não tem como dizer isso com poder e autoridade se você morre de medo de fazer a obra do Senhor. Não tem como mais, ou não há possibilidade de você falar olhe para mim, curar enfermos, expulsar demônios, falar olha para mim, se você carregar o peso do medo, ou se você carregar o peso do pecado. Às vezes umas pessoas me procuram e falam assim: pastor Rafael, me ajude. Por quê? Porque eu pequei, pastor. Eu falo, ok, filho, você pecou? Você se arrependeu? Você confessou os seus pecados para o Senhor? Aquele que confessa os seus pecados e o deixa, encontra misericórdia. Aí eu falo para ela: por que você está carregando esse peso ainda? Eu sei que a Bíblia diz, se o coração ainda está apertado, vá lá falar com um presbítero. E é por isso que você veio aqui até mim. Eu falo para as pessoas lá da igreja, eu digo para elas: chega, para de carregar esse peso. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer: a dívida que nós tínhamos, o edito, a carta de dívida que nós tínhamos, Cristo já rasgou de alto a baixo. Não carregue mais o peso do pecado. O pecado dos teus pais, o pecado dos teus avós, sei lá de quem for. Não carregue mais esse peso. Você não precisa mais andar com os ombros tão pesados. Não sei se você está me entendendo. Cristo pode aliviar você desse peso, porque Ele carregou.
Você jamais conseguirá viver uma vida cheia de poder e autoridade se carregar o peso do medo e o peso do pecado. Você jamais conseguirá caminhar numa vida cheia de poder e autoridade, dizendo: olhe para mim, se você continuar carregando o peso do passado. Irmãos, como o inimigo das nossas almas, ele é estrategista, em ressuscitar defunto morto. Não sei se você me entende. Já passou, já foi. Aquela pessoa te feriu em 1935, estamos em 2025, fia. Acabou. Você está com 2 bolas de ferro nos pés. Você está bebendo uma água. Magoado, estou magoado. Com quem? Com meu pai. Isso tem quantos anos? 20 anos. Seu pai está vivo? Não, já morreu. Você vai continuar bebendo veneno? Você jamais viverá a plenitude do poder e da graça se você continuar carregando o peso do passado. Levanta a sua mão e fala assim: nada mais me condena. Fala mais forte: nada mais me condena. Você jamais viverá a plenitude do poder do Espírito Santo, que quer liberar sobre a tua vida. O Espírito Santo quer derramar essa plenitude sobre a tua vida, mas você jamais vai viver isso se você continuar carregando o peso da falta de fé. Porque um crente que não tem fé, ele é um peso para ele mesmo e para os outros. Quer ver um crente que não tem fé? Ele estraga a vida dos outros, estraga a vida do irmãozinho. Vou te dar um exemplo. Fuja desse tipo de gente, ó. Olha só. O jovem ralou para comprar um carro, Leozão. Aí chega com um carro para os amigos. Comprei meu carro, um Peugeot 206. É uma tranqueira, é verdade, todo mundo sabe. Mas ele chega assim com um carro para os amigos. O amigo vai falar assim: pô, esse carro quebra muito. Ih, estão roubando muito esse carro, tu sabia? A pior coisa é você caminhar com gente que não tem fé. Tudo que você vai fazer, ela põe um peso. Porque na verdade o peso que carrega é ela. E ela quer colocar sobre a tua vida. Ande com gente que tem fé. Deixa eu contar uma história para vocês agora, a gente encerra. A gente canta um louvor aqui para encerrar. E a gente ora. Nós estávamos fazendo culto lá da Lugares Altos em um espaço que era um centro de eventos. Lá na Barra, era um centro de eventos. Só no domingo às 18 horas. E aí aconteceu que por 2 vezes o centro de eventos já alugou o espaço. Alugou o espaço e agora? Não tem como fazer o culto. O que eu vou fazer? Tem que correr atrás, Até que eu falei, peraí. Não dá para ser igreja fazendo evento. Igreja é igreja. Igreja tem que ter isso aqui, comunhão. Um endereço fixo. A pessoa vai lá, quer fazer um gabinete, quer orar, quer ter o altar, comunhão com os irmãos. Mas a igreja, nós só tínhamos 4 meses. Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não sei ficar pedindo dinheiro. A gente não tem dinheiro. Senhor, sabe o que Jesus me disse? Você tem fé ou não tem fé? Você quer começar uma igreja com ovelhas que não olham para um pastor que tem fé? Mostra para eles que você tem fé. Aí nessas horas, né, você quer, pô, Senhor, podia dar uma moral aí, né? Mandar alguém com a rebufunfa para ajudar a gente aí, Senhor. Você quer um jeitinho, né? Mas se Deus der jeitinho, tu não aprende, teu caráter não é moldado, até fé não é moldada. Irmãos, nós fomos para um espaço, o pastor vai se conectar bem com isso, que era só um galpão com só tijolo e telha, aquela telha fininha ainda, que caiu uma gotinha, já era um pum, é um barulhão. Assim era aqui, foi aqui? Aí, eu entrei ali e eu levei os alunos, que eu dou uma escola para a liderança da igreja, são 6 casais, 6 casais, eu chamei eles, levei eles lá no galpão. Quando eu entrei, é aquele chão de cimento, só poeira, só parede de bloco, sem pintar, aquele negócio alto, grande, igreja com 3 meses. Eu olhei para eles e falei assim: em 30 dias
nós estaremos aqui tomando Santa Ceia. Pastor, o senhor está ficando maluco? Eu falei, tô. Dá tempo de sair de perto. Segundo domingo de julho, você pode entrar no Instagram. Estava a gente lá assim, ó, levantando as mãos, pegando o cálice. Este é o meu cálice, esse é meu sangue que foi dado por vós. Olha, a falta de fé é terrível. Não é que Deus não te ama, não é que você tem dedo podre para escolher namorado, não é que você tem dedo podre para escolher namorada, é só que você não tem fé, e você não consegue agradar a Deus, pois sem fé é impossível. É básico, a gente quer inventar demais o pavão e é básico, fé. E pastor, como eu tenho fé? Ouvindo a palavra de Deus. Ouça, pratique, estabeleça metas básicas para começar a ter fé. Não adianta você sair daqui falando, meu irmão, eu vou jejuar uma semana. Tu não consegue ficar 2 horas sem comer, pô. Começa cortando a Coca-Cola, já vai fazer bem para a tua saúde. Ih, olha Deus falando aí. Senti uma unção aqui agora. Ó, até apagou a luz, olha só. O irmão da iluminação acho que quer que eu termine a palavra já. Segura aí, varão. Bota a luz aí mais um pouquinho só, uai. Aí, pronto. Tem muitos jovens aqui. E essa é uma noite da juventude, não é isso, pastor? Escute, ó. Quando eu fui fazer o vestibular, eu conto isso toda vez no congresso de jovens. Escute isso. Quando eu fui fazer faculdade, tá meu irmão ali, ó. Eu estudei no Gustavo. Já foi minha professora, tá ali, ó. Eu estudei no Gustavo Barroso. Tinha uma brincadeira na época do Gustavo Barroso, entra burro e sai goloso. Irmãos, eu falei, eu não, meu pai pedreiro, pô, legal, maneiro aí, meu pai pedreiro criou a gente nunca teve nada de luxo, às vezes só comia um pão seco, não tinha nem manteiga, mas meu pai era brabo, trabalhador, né, mão calejada, me ensinou a ser homem, é o que está faltando hoje. Pior coisa que você vai fazer para o teu filho é dar dinheiro para ele, ensina ele a ser homem, que homem se vira, ensina a ser homem, é igual Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Chegou, Gênesis capítulo 22, ele bota a lenha nos ombros de Isaac e despede os escravos. Fiquem aí, nós vamos subir, depois de adorar nós retornaremos. A lenha foi no ombro de quem? De Isaac. Quem subiu a montanha com o peso? Isaac. O garoto subiu a montanha com peso nos ombros. Porque meninos que sobem as montanhas da vida com peso, descem delas como homens. Aí os pais pensam, não, você quer um tênisinho lá da Nike? Toma, meu filho. Ensina ele a ser homem, a ver o preço das coisas, com amor, com responsabilidade, com carinho. Seja amigo dele, mas a melhor coisa que o pai pode fazer para o filho é ensinar ele a ser homem. Aí, meus irmãos, meu pai legal, pedreiro, pô, bacana, tudo bem, glória a Deus. Mas eu não queria ser pedreiro, eu não queria ser ladrilheiro, bombeiro hidráulico, eu não queria. Não queria. Itaipu, legal, Itaipu, rua de barro, botava sacola no pé para não sujar o... Olha muita gente se identificando aqui. Olha o Senhor falando. Eu falei, eu não quero isso para minha vida toda. Não quero. Não quero não. Tem que mudar essa realidade. Ninguém na minha família inteira tinha feito faculdade. Eu falei, eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Ninguém tinha comprado um carro zero. Eu falei, eu vou ser o primeiro. Porque alguém tem que quebrar os ciclos. Só alguém com poder e autoridade quebra ciclos, irmãos. Aí eu fui lá, primeiro ano, saí do Gustavo, me formei no ensino médio do Gustavo, fui fazer vestibular. Entrei num pré-vestibular comunitário, porque na época do vestibular tinha que fazer o pré-vestibular comunitário, né? Era o pré-vestibular comunitário pré-VNC.
Pré-vestibular comunitário para negros e carentes. Lá estava eu, carente. Estudei todos os dias, com exceção do domingo que eu estava na igreja. Mas todos os dias, de 7 às 10. 7 da manhã, 10 da noite. Eu estudei, irmãos, todos os dias. Fiz o vestibular da UFRJ, da UERJ, da UF, da Rural. Mas qual? Eu tentei todas do Rio de Janeiro. Eu passei em quantas? Em nenhuma. Tomei bomba em tudo, zerei. Sabe o que meus amigos diziam? Cara, para com isso, isso não é para você, isso é muito difícil. Sabe o que eu disse? Preciso trocar de amigos, preciso andar com gente de fé. Aquele que você fala assim, meu irmão, eu quero buscar a Deus. Eu falo, vou buscar a Deus contigo também. Eu estou pensando em jejuar, eu vou jejuar contigo também. Eu estou pensando em parar de olhar aquele site lá, ele vai falar assim, vou parar de olhar também. Eu vou parar de ficar com tanta menina, ele fala, vou parar de ficar também, porque vai dar ruim uma hora. Melhor coisa é andar com gente de fé. Porque se você anda com alguém que não tem fé, ele está carregando o peso da incredulidade. E a pior coisa é andar com alguém que é incrédulo. Não faça isso com a sua caminhada cristã. Já que nessa noite você está se liberando do peso do medo, do peso do pecado, do peso do passado, do peso da falta de fé, eu quero estender a minha mão como servo de Cristo sobre a sua vida e declarar que o peso da glória de Deus seja a única coisa que você carregue na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero perguntar para você, será que já não está na hora de você se levantar e assumir o seu chamado de poder e de autoridade para fazer a obra do Senhor? Será que já não está na hora de você se levantar e de fato ser um discípulo dos pastores, dos jovens? Será que já não passou da hora de você entregar a sua vida a Jesus de fato? Você está esperando acontecer mais o quê? Mas quais sinais você precisa para entender que Jesus está voltando? Mas quais sinais? Uma moeda única? Já tem, está pronta. Já está pronta. Você precisa o quê? Acordos de paz, mais a figueira florescer, Israel florescer, mais filho contra pai, pai contra filho, mais o que você precisa? O bramido dos mares, mais guerras e rumores de guerras, mais o amor se esfriando e a iniquidade crescendo. Quer mais sinais? Eu poderia elencar para vocês todos os sinais proféticos que estão gritando para a igreja de Cristo Jesus: saia de cima do muro e vá para onde é mais profundo, porque lá está o seu chamado, lá está o poder e a autoridade. Você está olhando para um camarada que começou a pregar com 16 anos de idade e pensa que no começo eu pregava legal, pensa que no começo era legal? Claro que não. Minha primeira pregação eu preguei durante 1 hora, Davi na cova dos leões. 1 hora eu preguei, pastor, Davi na cova dos leões. E pior que na igreja, só uma velhinha que estava quase surda que entendeu. Chegou para mim e falou: pastor, não é pastor, é o irmão Rafael, você é uma bênção. Você é um diamante, mas ainda é um diamante bruto. Você pregou 1 hora, Davi na cova dos leões e a Daniel. Eu falei: a ver se a senhora estava ligada, vovó. Mentira, falei nada. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disponível, estar disposto. Se levante hoje, se posicione hoje, declare hoje, ore hoje, chore hoje. Porque se você fizer isso, se prepare, porque virá um eterno peso de glória sobre a sua vida. Há um convite do céu para você, e eu vim aqui nessa hora, nessa noite tão bonita, para dizer isso. Já passou da hora de você dizer: olhe para mim. As referências se acabaram. Acabaram as referências do mundo. Acabaram as referências. O homem não é mais homem, a mulher não é mais mulher. Acabou a referência. O marido com 1, 2, 3. O marido fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do marido. O marido, o homem um banana, a mulher empoderada. Está tudo bagunçado. A religião desacreditada. Porque todo mundo acha que todo pastor quer dinheiro. O fim das referências. Por quê?
aqueles que deveriam se levantar e dizer: olhe para mim, estão escondidos, hoje não mais. Que essa palavra te confronte, te desafie e te encoraje a dizer: Senhor, está na hora, e é hoje, eu quero ir para um nível mais profundo. Você quer ir? Então fica de pé em nome de Jesus. O amor do Senhor está te convidando hoje para esse nível. Aceite o chamado desse amor. Eu quero orar por você que hoje quer tomar uma decisão de ir para as águas mais profundas. Você que estava frio em sua fé, carregando o peso da falta de fé, carregando o peso do pecado, o peso do passado, o peso do medo, e hoje quer ir mais profundo, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite, algum jovem, homem, mulher, que quer viver uma nova vida, quer fazer um compromisso hoje com o Senhor Jesus, dizendo: está na hora de sair de cima do muro, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou você que já teve vida cristã, já foi um ministro, já foi fervoroso e hoje você se esfriou, por causa de alguma palavra que você ouviu, por causa de algo que fizeram com você, você se esfriou. O Senhor te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e encontrar o caminho da cura. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus, onde você estiver, acena com a sua mão que eu vou orar por você agora. Isso, que Deus te abençoe, 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 que Deus te abençoe. Se você está aqui e quer voltar para a presença do Senhor, você sabe que você estava afastado e essa palavra falou com você. Tenha coragem agora de sair de cima do muro. Tenha coragem de parar de ser morno. Porque se você continuar morno, o Senhor vai vomitar você da boca dele. Eu quero te ajudar agora, em nome de Jesus. Você que estava morno, afastado da comunhão, levanta a sua mão que eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Tenha coragem. Vai, tenha coragem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deixa eu convidar você que acenou com a sua mão. Vem cá, me deixa orar por você. Dê mais um passo de coragem. Vem cá, você que acenou com a sua mão. Vem aqui, vem aqui. Sai do seu lugar, vem cá, em nome de Jesus. Isso, vem cá. Vem cá, fica aqui na frente. Vem cá, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja, por essas vidas. Vamos, chega de ficar em cima do muro. Você entendeu a palavra. Vamos lá. Está na hora de você tomar uma decisão sobre a sua vida cristã, sobre a sua caminhada cristã. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu sei que tem mais pessoas para virem aqui à frente. Eu quero dar mais um minuto para você sair do seu lugar, romper com a mornidão, sair do raso e ir para mais profundo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes, muito antes de você pensar em aceitar o Senhor, Ele disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês possam ir e possam dar frutos. Antes, muito antes, o Senhor já tinha te escolhido. Então vamos embora. Faça jus a essa escolha agora do Senhor. Aproveite essa chance.
Sai do lugar, mais 1 minuto eu te dou agora, em nome de Jesus. Corre aqui para frente. Vem reacender a chama do teu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Faz uma aliança com Ele outra vez agora. Isso, vamos. Não tem ninguém aqui com o poder de te acusar em nada, te apontar o dedo em nada. Todo mundo precisa da mesma misericórdia. Todo mundo. Isso, vamos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos explodir, igreja! Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixas. Que amor é esse? Que graça é essa? Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo. Ousado amor de Deus. Senhor, nós estendemos as nossas mãos e oramos por esses teus filhos e filhas. Nós queremos abençoá-los pela decisão e pedimos, Senhor, que a partir dessa decisão, que o teu Espírito Santo pese sobre eles, porque eles estão deixando de lado o peso do passado, o peso do pecado, o peso da incredulidade e o peso do medo. Que não haja mais culpa nessa mente, Senhor. Que ele não tenha mais em nada em ser acusado pelo maligno, porque a partir de hoje eles se sentem perdoados, libertos, sarados. Nós abençoamos o chamado deles, abençoamos a vocação deles, Senhor. Declaramos, Senhor, que eles serão ministros da tua casa, ministras da tua casa, que farão a tua obra com poder e com autoridade. Nós, como igreja, declaramos que eles não vão trazer vergonha para o teu reino, e eles não terão vergonha do teu evangelho. Eles vão dizer: olhem para mim. Eles vão falar isso em casa, eles vão falar isso na escola, na faculdade, no trabalho. Eles vão falar: olhe para mim. E as pessoas vão ver a tua graça e a tua autoridade. Nós abençoamos eles, Senhor, e declaramos que eles saem daqui hoje cheios da tua presença, repletos de tua graça, para fazer a tua obra e caminhar na tua presença. Nós oramos assim, abençoando também a tua igreja, Senhor, que ouviu essa palavra. Que eles saiam daqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, dispostos a fazer a diferença e a fazer a tua obra por onde quer que forem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja, Ele é bom. Glória a Deus. Irmãos, eu quero